Tá ligado? Tá. Aleluia, graça e paz, queridos. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu tenho 5 minutos. Vai ser quase impossível, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis, amém? Glória a Jesus por isso. A gente que fala, né, que gosta de falar. Mas eu creio que eu tenho uma palavra que não vem do meu coração, mas que vem do coração de Deus para nós como igreja. Deus me direcionou a estar começando um jejum hoje, de 21 dias, e eu tenho entendido esse tempo, e aí eu estava ali, ou um pouco antes, não sei se foi no louvor ou antes, eu confesso que eu não sei se foi ontem ou hoje, e eu comecei a ter esse desejo de compartilhar com a igreja, submeti ao meu marido, e ele falou sim, então, por isso eu estou aqui, e eu queria bem rapidamente, eu até pedi para ficar o vídeo gravado, porque depois a gente compartilha no grupo de membros, né? Porque quando a gente escreve não fica da mesma forma. Os textos de referência são Jeremias 29, versículo de 10 a 14, Daniel 9, versículo 2, 3 e 17 e 19, os versículos, né? Atos 8 e Salmos 29, que a pastora Zilda ministrou, eu coloquei aqui também. Em Jeremias 29, você vai ver, eu acho que eu não vou ler, só uma partezinha, você vai ler que é aquele versículo que Jeremias, que Deus traz para Jeremias, ali que a gente conhece bastante, versículo 11, diz assim: portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. E aí ele continua dizendo, então me invocareis, e aí ele vai dizendo, o texto é extremamente rico, e eu tenho compartilhado com algumas pessoas, eu não sei se com as meninas no discipulado, ou se na reunião de quarta-feira, ou na de sábado, essa palavra Deus trouxe para Jeremias no meio do cativeiro. Então, Deus, por causa do pecado, o povo tinha ido para o cativeiro babilônico, e Deus traz uma palavra para Jeremias, e Jeremias fala, é para ir para o cativeiro. O povo não queria ir, levantam vários falsos profetas, e é interessante que um pouco antes ele diz assim, que é para edificar casas naquela cidade, habitar nelas, plantar, comer dos frutos, casar, ou seja, continua vivendo. Você está no cativeiro, mas continua vivendo. E muitas vezes somos nós assim, é ou não é verdade? Tem áreas de cativeiro na nossa vida que precisam ser rompidas, mas que a gente continua vivendo. Porque você é guerreiro, porque você é justo, o justo vive pela fé, e se retroceder, a alma do Senhor não tem prazer. Então, nós temos permanecido de fé em fé e de glória em glória. Oh, Jesus, me ajuda com o meu tempo. E aí, dentro desse contexto, Deus traz uma palavra para Jeremias, ele diz assim, Deus falando. Só que se você olha o versículo 10, Deus diz assim, quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor de trazer-vos de volta para esse exato lugar. Então, diga assim, Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma promessa a meu respeito. E as palavras de Deus não caem por terra, elas não voltam vazias, elas não caem por terra, e tantas outras coisas que diz ali. Então, depois do versículo 10, Deus diz assim, olha, vai ter um tempo, o cativeiro tem tempo, diz assim, o cativeiro tem tempo, diz assim, o vale tem tempo. Tem tempo de acabar, tempo de começar e tempo de acabar. O povo estava lá por causa da desobediência. E muitas vezes somos nós na nossa vida, coisas que a gente faz de forma... Eu acho que está alto, não? Não sei. Então, coisas que a gente faz... Porque eu grito, né, gente? Desculpa. Coisas que a gente faz de forma consciente e coisas que a gente faz de forma até inconsciente. Por quê? Porque a gente... inconsciente, mas fora da dependência do Senhor. Porque tem coisas que a gente faz... de forma
que não é um pecado, mas a gente não consulta, a gente não anda na presença, a gente não submete ao Senhor, e assim a gente vai vivendo. E qual foi o pecado de Adão, principalmente, gente? Eva. É independência, oh Jesus, mas essa parte nem estava escrita aqui. Então, o povo estava no cativeiro e Deus fala assim: eu tenho um plano para você, de te fazer prosperar e não de causar prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. E eu tenho sido confrontada nesse texto aqui, porque a mulher virtuosa, ela ri do futuro, e não sou eu ainda. Eu não sei se você está rindo a respeito do seu futuro, ou se você, assim como eu, tem preocupações a respeito do seu futuro, ou se você oscila, um dia você está assim, o Senhor cuida de mim, no outro dia você está assim, nossa, então, como será o meu futuro, né? E Deus tem um plano a nosso respeito, tem uma palavra a nosso respeito. E aí, quem entende isso? Quem entende que o tempo do cativeiro tinha terminado? Diga assim, Daniel. Daniel 9 diz assim, ó. Estou correndo demais, gente? Tô, né? Hã? Daniel 9, ele diz assim, ó, no versículo 2, no primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei o meu rosto para o eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza, e orei. E aí você vai vendo as orações que Daniel vai fazendo, ele vai orando, orando, e se arrependendo. Por quê? Porque Daniel entendeu que o tempo do cativeiro tinha acabado, os 70 anos tinham passado, se eu não me engano, um pouco mais de 70 anos, e o povo ainda estava no cativeiro. E o povo ainda estava vivendo o resultado da desobediência, o resultado do cativeiro. Então, e aí ele vai interceder. Versículo 17, ele fala um monte de coisa, ele vai orando, e aí no 17 ele diz assim, contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faze resplandecer o teu rosto, com o teu brilho, do teu favor e misericórdia sobre o teu templo destruído e abandonado por amor de ti. E ele vai clamando, inclina, Senhor, inclina, Senhor. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu tenho entendido, eu espero que você também, eu tenho entendido que o tempo do meu cativeiro acabou. Mas o tempo do cativeiro acaba, mas Daniel precisou se posicionar para acessar esse lugar. E eu não estou falando que... E às vezes a gente pergunta uma coisa e Deus responde outra. Não sei quem já passou por isso, né? Então, eu falei, eu entendo, tenho entendido que eu preciso, e eu espero que você também entenda isso, se posicionar, falar, Deus, o cativeiro, até porque em Jesus já acabou, né? O cativeiro acabou, e eu me apresento diante do Senhor nesse tempo, em jejum, em oração e súplicas. É um tempo para eu me levantar e achar que eu sou toda poderosa, né? Achar que eu sou toda poderosa, a gente nem acha, né? Achar que eu sou poderosa, não, é um tempo que eu vou me humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, porque eu e você estamos submetidos a Ele. É óbvio que muitas vezes as coisas acontecem e a gente não percebe, a gente pode estar vivendo debaixo de um jugo do inimigo e nem ser a vontade de Deus, e não é ser a vontade de Deus, obviamente, mas às vezes a gente não percebe porque não está na presença, não está dependendo, não está dobrado, não está buscando ao Senhor, aquilo que a gente ouviu semana passada. E aí eu queria conclamar vocês para lembrando, né, o propósito de jejum são 21 dias, lembrando o que Deus tem, a palavra que Deus tem a respeito de nós, lembrando que o Senhor tem uma aliança, mas lembrando também que Deus conta com a intercessão, com a sua intercessão, com o seu arrependimento, com a sua ação, porque a maioria das coisas que Deus faz na terra, Ele escolheu fazer através de nós. Então é tempo da gente se levantar e dobrar, se levantar e baixar. E aí, isso inclui o quê? Se você pode tirar uma refeição, né? Você faz do jeito que você entender melhor, mas faça, todos. E aí,
mas eu estava pensando, é mais do que tirar o alimento. É um jejum de arrependimento, de pano de saco, de súplicas. Eu preciso mudar o meu comportamento. E para mudar o meu comportamento, eu só mudo o meu comportamento quando eu estou contemplando o Senhor. Eu estava lendo hoje de manhã, Atos 9, fala sobre 7. Fala sobre a execução sumária de Estevão. Diz assim na minha Bíblia, versículo 54, ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rinhavam os dentes contra Estevão. Estevão era um discípulo, do Novo Testamento. E diz assim, contudo Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então, Estevão estava sendo injustiçado, perseguido e tantas outras coisas ali no texto. Você pode ler todos os textos, eu sugiro que você leia, para você ver o contexto. E ele exclamou, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, arrastando para fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos, clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito isso, essas palavras adormeceu. Então, quando eu vejo Jesus, quando eu contemplo o Filho, eu posso entregar e eu posso perdoar. Eu posso me comportar como ele. Vocês estão então comigo, gente? Conseguiram vir comigo na minha corrida aqui? Então eu preciso acessar o Filho. Eu preciso acessar esse lugar. Eu preciso contemplar a glória de Deus. Eu preciso me debruçar sobre a palavra. Por que Deus falou comigo? Porque eu estava lendo a palavra hoje de manhã. Por isso que Deus falou comigo. Então tem aqueles insights. Então, em nome de Jesus, igreja preciosa de Jesus, eu creio que essa palavra não é só para mim, eu creio que é para você também. Quantos tomam posse em nome de Jesus? Então, nesses 21 dias, a minha proposta para vocês é que vocês não tirem só uma refeição, só um alimento. Você faz o jejum, quem quiser fazer uma refeição por dia, aí cada um vai do jeito que... Tem pessoas que tomam remédios e etc., mas, sobretudo, um jejum de comportamento. Então, eu não vou fazer um jejum, talvez você vai diminuir as redes sociais, o tempo de televisão, talvez vai diminuir, vai deixar aquela série que você está compulsivo por ela, assim, de lado, ou vai diminuir aquele tempo, porque daquilo que eu me alimento é por isso que eu vivo. Então, eu e você precisamos nos alimentar daquilo que vem do eterno, amém? Em nome de Jesus, o Senhor tem palavras, tem um futuro a seu respeito, para não te fazer mal, mas para te fazer o bem, para te fazer prosperar, em nome de Jesus. Quantos creem? Glória a Jesus. Aleluia. Depois eu vou ouvir o vídeo e aí eu vou ajustando uma outra informação que passou batida aqui. Deus abençoe. Posso orar? Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, Senhor, nós em nós mesmos não temos força alguma, nós em nós mesmos não temos perseverança, a nossa vontade, a nossa vontade forte é só para fazer o que não presta, Senhor, tantas vezes, Senhor, que a nossa determinação, tantas vezes ela muda na página B, e alguns que são determinados aqui, tantas vezes somos obstinados. Meu Deus, mas nós apresentamos diante do Senhor esse propósito como igreja, Senhor. Aqueles que estarão dentro, nós apresentamos diante do Senhor. Senhor, para começar a partir de amanhã, igreja, ou a partir de hoje, quem quiser, mas, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor e nós te pedimos a capacitação do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, proclamamos, Senhor, que será um tempo de revelação, será um tempo de visitação, será um tempo, Senhor, em que acessaremos, Senhor, aquele futuro de paz e esperança que o Senhor tem a nosso respeito. Nós sabemos que o Senhor é Deus misericordioso, que o Senhor é Deus bondoso, que o Senhor é Deus justo.
Senhor, que o Senhor não inocenta o culpado, Senhor, mas que o Senhor lança para longe de nós os nossos pecados, porque como um pai, o Senhor se compadece de nós e conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Senhor, no nome de Jesus, nós apresentamos cada mente, cada coração nessa manhã. Senhor, também daqueles que não estão aqui hoje, nós apresentamos diante do Senhor, mas que fazem parte dessa congregação. Nós apresentamos diante do Senhor e declaramos pensamentos, sentimentos alinhados à obediência de Cristo. Nós desde já decretamos um tempo de cativeiro terminado, um tempo de fortaleza rompida, um tempo de sofisma anulado. Em nome de Jesus, nós temos um dono, nós temos um Senhor. Nós declaramos as cadeias quebradas, os pés que são amarrados com ferrolhos de bronze, quebrados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda corrente, todo ferrolho de bronze, todo cadeado, nós declaramos rompido no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós declaramos basta, acessamos essa novidade de vida que há em Jesus, que já está em Jesus. Proclamamos olhos abertos, ouvidos abertos, proclamamos sensibilidade, toda indiferença seja caída por terra, toda indiferença bate em retirada. Nós repreendemos todo espírito imundo, todo espírito opressor, para fora desse lugar, para fora das vidas, para fora das nossas casas, em nome de Jesus, dizemos que fiel é aquele que fez a promessa, e que vela pela sua palavra para cumprir. Declaramos que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Acessamos, meu Deus, nós repreendemos todo espírito de religiosidade, todo espírito de acomodação, todo espírito de conformação com aquilo que não vem da tua parte. Que sejam dias de desconforto, que sejam dias de incômodo, conforme a tua vontade, Senhor. Conforme a tua vontade, Senhor. Nós acessamos um novo livro, acessamos uma nova história, acessamos esse realmente novo tempo. Em nome de Jesus, declaramos luz sobre as trevas, luz sobre pecados ocultos, luz sobre pecados até inconscientes que não percebemos. Declaramos luz, em nome de Jesus, declaramos cura, Senhor. A cura que advém de andarmos na luz, confessando os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Nós entronizamos o teu nome sobre os céus desse lugar, sobre os céus do Rio de Janeiro. Dizemos, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Deus conosco, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Elohim Adonai, o eterno Senhor, o nosso dono, o nosso Redentor, o Salvador. E essas palavras nós declaramos sobre os céus do Rio de Janeiro, sobre os céus da nossa casa, em nome de Jesus, e sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Você que crê diz eu tomo posse, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Graça e paz, queridos. Seja aumentado no conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. É do Espírito. Amém? Estávamos aqui na adoração, Deus me trouxe uma visão no meu espírito. Trouxe também?
Estão pedindo aqui para a gente começar a apresentar, né, o nosso jejum hoje, e a gente entrega, ainda que você comece amanhã, ok? É isso? Apresenta o seu propósito hoje, ainda que hoje não seja o mesmo jejum que você vai fazer nos próximos dias, porque eu tinha confundido, achava que era dia 23 o almoço. Eu sempre estou com isso na cabeça, apesar de você ter informado. O almoço é dia 22, então a gente encerra aqui o nosso propósito juntos, entende? A gente jejua até o dia 21, começando hoje juntos, o propósito, tá bom? Amém? Nós não vamos aqui colocar, faça assim, faça assado, mas assim, aproveite esse tempo como igreja, como corpo, para a gente estar orando, né, e dedicando esse tempo de jejum, né? Não é o jejum que necessariamente muda as coisas, irmãos. O que muda é a nossa oração, o nosso coração. O jejum é para nos lembrar que nós somos dependentes de Deus. Assim como a gente precisa de comer, nós precisamos da presença dEle, do poder do seu Espírito operando em nossas vidas. Amém? Para quebrar todo jugo, todo peso, toda carga, toda liberação, que tantas vezes a gente sabe que Jesus já levou, mas Satanás é insistente. Amém? Amém nada. Tira esse amém do Satanás aí. Ele é insistente. E eu estava aqui na adoração e eu tive uma visão no meu espírito, sabe, de trabalhos e de obras realmente sendo feitas. Eu não sei se era especificamente para mim. Eu não sei se era num contexto geral para nós como igreja, como corpo. Mas assim, eu creio que a oração do justo pode muito por sua eficácia. Amém? Porque nós somos justificados pelo Senhor. E aquilo que a gente liga na terra é ligado nos céus. Então, a atmosfera que muitas vezes tem estado sobre a tua casa, sabe, de operações, de várias naturezas, em o nome de Jesus, isso está sendo quebrado e destruído pelo poder da oração. Amém? Da posse que nós tomamos daquilo que Cristo Jesus já fez. Amém? Glória a Jesus. Queria continuar aqui compartilhando com vocês um tema que nós já falamos algumas semanas atrás, quebrando crenças antigas, parte 2. Diga comigo, eu preciso sair das estruturas antigas e entrar na dispensação do novo. Gabriela, domingo passado, estava ministrando. Eu não sei se você é assim, irmão. Eu sou assim. Ainda mais quando, né, algumas pessoas didáticas, como são, alguns aqui, não é o meu caso. Mas, né, ela falou sobre 3 pontos. Que ponto que ela falou? Primeiro ponto, não estou olhando uma nova vida em Cristo, uma nova natureza. Segundo ponto, eu tenho uma nova mentalidade. Então, é a mentalidade daquilo que eu tenho na nova natureza em Cristo Jesus que me leva ao terceiro ponto. Eu não sei se é bem assim, mas é a maneira de como eu organizo. E o terceiro ponto, que isso que me faz pensar me dá a condição de ter uma estrutura, de ter, como foi a palavra que você usou? Um padrão. Um padrão. Diga, os céus têm os seus padrões. Amém? A terra tem o seu padrão, mas o céu tem o seu padrão também. Tem a sua cultura. Amém? Então, dentro desse aspecto, eu e você precisamos sair das crenças antigas e entrar na sublimidade. Diga comigo, sublimidade. E a transcendência da nova aliança. Meu irmão, é sublime. Amém? Não é algo meramente que alguém pensou, arquitetou. É algo sublime, é algo, sabe, sobre o natural. É além do natural, é algo que transcende. É uma transcendência. O que acontece na nova aliança. E eu gostaria de ler um texto com vocês aqui bem rápido. Eu soltei meu tempo aqui antes, mas eu estou aqui acompanhando aqui. 2 Coríntios capítulo 3, verso 12 e 18. Eu vou lendo, depois eles vão colocando lá.
2 Coríntios 3, 12 e 18. Nós já lemos isso em outro momento aqui, né, ministrando sobre quebrando crenças antigas. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. É isso mesmo? Verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, diga até o dia de hoje, Paulo está falando aqui para um grupo, está falando aqui para uma carta que é, né, enviada. Até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Meu irmão, será que você continua lendo, sabe, a palavra de Deus, né, o Antigo Testamento, que nem esses irmãos aqui estavam olhando? Eles continuavam olhando e lendo o Antigo Testamento com um véu diante dos seus olhos. Eles estavam com um pensamento embotado. Olha aqui, o mesmo véu permanece, não lhe sendo o quê? Revelado, diga revelado. Deus vai tirar o véu que impede você de ver o que você precisa ver da nova dispensação. Posso ouvir um amém? Ainda que seja por fé, diga amém. Mas até hoje, quando é lido Moisés, né, o Pentateuco, o véu está posto sobre o coração. Então, agora, não é só nos olhos, ele está onde? No entendimento. Ele está no entendimento. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é o quê? Retirado. Então diga, com Cristo, o velho é tirado e é colocado algo novo. Olha o que diz, verso 17. Parece que esse versículo aqui está meio fora de lugar, não está não? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde o quê? Está o Espírito do Senhor, aí há liberdade para quê, irmão? Você só precisa de liberdade se você está? Você só precisa de liberdade se você está? Tem muita gente que continua na casa do Pai e não se alimenta da mesa do Pai e não come o pão do Pai e continua se sentindo como um bastardo, como alguém que não tem direito, porque está com um véu nos seus olhos. Você acha que o outro come, que o outro se alimenta, que o outro foi chamado, mas eu não. Sabe por quê? Aonde há o Espírito do Senhor, aí há. Você só precisa de liberdade aonde você está preso, aonde você está escravizado. Meu irmão, é possível a gente estar na igreja, na casa do Pai, e mesmo assim se sentir como um escravo. Aí o verso 18. Paulo vai dizer, todos nós, diga todos nós, com o rosto o quê? Desvendado, descoberto, contemplando como por espelho. Quando você olha você no espelho, o que você vê? A imagem de quem você, só que você precisa contemplar o Senhor, para que você se veja como Ele vê você. Isso é, irmãos, porque a gente pode ir para dois extremos. Um foi o que já foi falado nessa manhã, autocomiseração. É se achar que você é o pobre coitado, que a tua família é pior, tua casa é pior, olha o lá que eu nasci, olha os pais que você me deu, e assim vai por diante. Ou ir para o outro extremo, que é o quê? Autojustificação. Agora, ainda mais com os livros de autoajuda, oh, que maravilha. É só você ter um pensamento positivo, ser bem, sabe, positivo, não faz negação não. Irmãos, às vezes a gente precisa, sabe, sim, saber usar as palavras, mas assim, a gente não pode fazer negações.
Diga, eu sou o que sou pela graça de Deus. Mas isso não me dá uma ideia de que eu sou sem Ele. Eu só sou o que Ele, pela sua graça e o seu poder, tem feito. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Diga, transformados. Diga, de glória em glória. Aonde, irmão? Diga, na sua própria imagem. Então, se você contempla o Senhor, você olha como por um espelho e você, dentro dessa contemplação, dentro dessa visão, dentro dessa revelação, você começa a fazer o quê, irmão? Ser transformado, e você passa a ser o quê? A imagem. Você passa a ser a própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Diga, o Espírito Santo. Escute o que eu vou falar para você. Irmãos, Jesus Cristo já veio, amém? Ele também já foi, amém? Mas ele já voltou, amém? Mais ou menos, né? Você vai entender. Ele já voltou pela ação do seu próprio Espírito. O Espírito do Eterno veio para habitar em nós, amém? Então, escute o que eu vou falar para você. Dentro desse princípio aqui, a própria imagem como pelo Senhor, o Espírito. Diga, Jesus começou e o Espírito Santo está completando, e ele vai terminar quando Jesus voltar. Foi isso o que aconteceu. Diga, Antigo Testamento, plenitude dos tempos, Jesus Cristo foi assunto aos céus, não nos deixou órfãos, enviou o seu Espírito, a dispensação da nova aliança. Hoje o Espírito habita em nós. Diga, o Espírito habita em mim. Meu irmão, tudo que eu e você precisamos, nós já temos no Espírito. No Espírito do Senhor. O Espírito Santo habita em nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Logo depois dele falar, Paulo falar, sabe, sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Olha como é que começa o capítulo 4, verso 1. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por... Quê? Cadê aqui? Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação aonde? Da verdade. Verso 7, 1 e 2, agora verso 7 até o 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Meu irmão, olha como é que começa o capítulo 4 de 2 Coríntios. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Para só um pouquinho, olha aqui para mim. O que Paulo está reafirmando? Afirmando ou reafirmando? O que ele está dizendo? No capítulo 3, verso 18, nós acabamos de ler que nós somos transformados na imagem por aquilo que contemplamos. E assim, ele entra o capítulo 4, verso 1, dizendo, eu não tenho que me vergonhar. Pergunto eu para você, qual é a vergonha que você tem, que você ainda continua, sabe, sendo escravo dela? Aonde há o Espírito do Senhor, aí há? Meu irmão, todas as nossas vergonhas, todas, elas já foram
completamente pagas na salvação de Cristo Jesus. Para que você vai continuar botando um véu nessa tua... Olhei para o Bruno e falei, isso é uma carranca. Estou brincando, a gente tem brincadeira, a gente é... Por que você põe um véu para cobrir aquilo que você quer esconder? Paulo começa dizendo, eu não tenho mais do que me envergonhar. Tudo que eu não conseguia, o que as minhas vergonhas me exporam, os erros que eu cometi, as falhas que eu cometi, eu não preciso continuar insistindo. Diga comigo, eu não vou insistir. Sabe qual é a sua insistência? É de botar um véu, de tentar cobrir aquilo que Jesus já pagou. Amém? Meu irmão, se você estava nu, você não está mais nu, a justiça de Jesus já te cobriu. Se você tinha uma dívida, você não tem mais, Jesus Cristo já pagou por você. Parece que é simples, mas não é simples, porque você não se apossa dessa verdade. Você continua acessando a lei para dizer assim, mas eu erro e eu falho. E quem não? Como o próprio Jesus disse, atire a primeira pedra. Não é aqui a questão é que a gente não se apropria da transcendência, da sublimidade da nova aliança, e a gente fica acessando toda hora a antiga, tentando se justificar. Põe um véu, cobre, não deixa ninguém saber disso, isso é uma vergonha. Não estou querendo dizer que você vai falar a tua vida para todo mundo, entendeu? Mas assim, irmãos, no reino espiritual você precisa entender, você não precisa ficar mais escravo disso, você é livre. Amém? Se você está em Cristo Jesus, nova criatura, acabou, irmão. Acabou. Que o capeta fique endemoniado, irmão. Mas você vai ficar livre, em nome de Jesus. Podemos observar aqui 3 coisas. Primeira, nossa riqueza, diga nossa riqueza. Diga, tendo esse ministério. Meu irmão, Paulo achava que aquilo que ele tinha do serviço a Deus era uma riqueza. Tantas vezes a pressão, a guerra, as lutas, as preocupações, né? Eu estou falando aqui mais precisamente dentro do chamado, do ministério, né? Meu caso como um pastor integral, tantas vezes, ai meu Deus do céu, mas eu preciso entender que isso é uma riqueza. Isso é um ministério, é um privilégio, sabe? Ser encontrado por Deus e achado, assim, vem cá meu filho. Eu quero que você entenda o propósito daquilo que Jesus fez. Você entendeu? Entendi, Senhor. Então, me apropriei, me identifico com aquilo que Jesus pagou por mim. Então você tem uma nova vida, tem. Agora deixa meu espírito se apropriar de você. Deixa meu espírito conduzir você. E você vai conduzir outros. Você vai ensinar outros. Estava ali falando com o Andrezão ali ainda há pouco, antes de começar a reunião. A gente estava falando sobre um assunto específico, e aí ele estava dizendo, né, como Paulo chegou para Timóteo, falou, Timóteo, você viu o que eu fiz? Viu? Vai lá e faz também com os irmãos da fé. Faz lá com os irmãos da casa, né, da casa paternal. Faz isso, ensina eles, sabe, duplica isso, multiplica isso. Meu irmão, é isso que você está fazendo aqui, amém? É isso que você faz discipulado, você está derramando sobre a vida de outros aquilo que Jesus já te alcançou. E o Espírito Santo está nos conduzindo como igreja, como povo. Então Jesus é a nossa riqueza, diga nossa riqueza. Agora também existe aqui um lembrete. Qual o lembrete? Segundo a misericórdia que me foi feita. 1 Timóteo 3,16 diz assim, a mim, que noutro tempo era blasfemo. Você era também? E perseguidor e insolente. Mas obtive o quê? Misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo os quanto hão de crer nele para a vida eterna. Você quer ser um modelo? Você não queria ser um modelo? Quantos homens aqui queriam ser um modelo?
Estou te dando uma chance. Chegou a sua hora de você ser um modelo. Quantos queriam ser uma... Como é que fala o feminino? Modela? Uma top model. Um modelo feminino. Quantos? Quantos queriam ser modelo? Atrizes. Tem gente que nunca quis, não. Até porque existe um padrão, né? Aí você fala, estou fora, não quero isso não. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Sirva eu de modelo, quantos hão de crer nele para a vida? Não é para essa vida aqui, não, irmão. Tem tanta gente que está querendo parecer mais do que o outro, do que com o modelo de Cristo que está sobre a vida de alguém. Tem gente que se orgulha porque o discípulo dele tem um monte de trejeito dele. E olha lá, ele faz igualzinho, põe a mãozinha assim, entendeu, né? Aí faz o outro, faz não sei o quê. Eu lembro que eu aconselhava um pastor de uma denominação específica, e ele falava para mim, contando alguns causos que estavam lá dentro da igreja. E eu perguntei para ele, eu falei, e você, estava onde nessa situação aí? Ele estava metendo pau, mas ele também estava comendo aquela comida, bebendo aquelas coisas. E eu perguntei para ele, diz uma coisa para mim, qual é a questão? Ele falou, cara, eu gosto de aparecer na televisão. Passando um perrengue do caramba, mas gostava de aparecer na televisão, gostava de botar um... Como é que é o nome daquele negócio que põe aqui na blusa? Abotoadeira? Dura. Olha, dura, né? Abotoadura, que era igual a do fulano de tal. E aí você fica olhando isso, irmãos. Aí a gente gosta de meter o pau, né? A gente fala, que absurdo, é? Será que você também não tem as suas misérias, não? Será que você também não tem as suas circunstâncias? E o lembrete é, segundo a misericórdia que me foi feita. Mas Paulo não ficou na misericórdia. Paulo se apropria da misericórdia. Parece que tem crente que só vive na misericórdia. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Foi o que Jesus disse, ou Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, meu filho. É o bastante para você. A minha graça é o bastante para você. Aí ele vai dizer, antes eu terei mais prazer nas minhas. E começa a falar. Sabe por quê? Ele não pega a misericórdia e fica escondida. Ele pega a misericórdia e diz, sou eu mesmo. Eu era esse endividado que o Senhor pagou, que o Senhor me libertou, que o Senhor me faz livre. Mas agora, com a graça que o Senhor me dá, diga poder. Meu irmão, existe um poder que Jesus nos dá. E se a gente ficar como igreja achando que sabe, crente, não é fácil não. Difícil é estar na mão do inferno e do capeta e dos demônios. Isso é difícil, quando você não sabe mais governar a sua vida, quando você não se controla, isso é difícil. Mas quando você está debaixo do governo do Espírito Santo, as coisas por mais difíceis e lutas que existam. Eu falava aqui há um tempo atrás, quando o Augustinho, lá de Pona, ele fala que até nas coisas ruins ele conseguia ver, sabe, coisas boas. A pergunta está, como? Pergunta para mim, Sérgio, como? Vem, pergunta, fala como? Vou te dar um código. Posso te dar um código? Para resolver isso na sua vida e na minha? Sabe qual é o código? Tira os seus olhos da criatura, das circunstâncias e coloca os seus olhos no Criador. Muda. Sim ou não? Até o que é ruim, como diz Provérbios 27, até o que é amargo é doce. Tira os seus olhos da criatura, tira os seus olhos da circunstância. Mas como é isso, Sérgio? O código da dispensação da nova aliança em Cristo Jesus, na operação do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você, me faz capaz de olhar para uma situação drástica e difícil, e mesmo assim saber, existe algo que está acima e é superior a essa circunstância, e é ela que me governa, não a circunstância. Isso me dá uma esperança, isso me dá um renovo,
Isso me dá força para seguir, para continuar. Posso ouvir um amém? Com este tesouro, Paulo está falando lá no verso 7, né? O terceiro, nosso recurso. Diga, nosso recurso. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso, não desanimamos. Diga comigo, por isso, não desanimamos. Diga, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em... Qual é o seu homem interior? O seu homem interior foi recriado em Cristo Jesus, irmão. O seu homem exterior se corrompe. O seu pecado, o Adão que ainda convive dentro de você, mas também convive dentro de você. E aí por isso que eu preciso alimentar de forma correta. Eu preciso alimentar o meu espírito, porque ainda que o exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você imagina isso, irmão? Pergunto eu para você. Paulo estava aprisionado um certo período da sua vida, sim ou não? Ele estava aprisionado. Mas ele estava mandando cartas para todas as igrejas que estavam fora, aos irmãos, encorajando aqueles homens, sim ou não? Escute o que eu vou te falar. Um ambiente nem sempre vai definir, sabe, o que é a realidade. Paulo estava na cadeia, escrevendo, incentivando, encorajando os irmãos. Amém? Mas os seus joelhos se dobraram para rogar para aqueles que estavam fora não continuassem aprisionados. E aí? A gente pode estar fora, livre, mas está aprisionado. E você pode estar aprisionado e você pode ser livre. É nesse aspecto que Paulo vai dizer, nosso recurso, não desfalecemos. Ele continua orando, intercedendo pela igreja, pelos irmãos, pela família da fé, dizendo, prossigam, prossigam, não parem, não desanimem, fiquem encorajados por aquilo que Jesus já fez, o que o Espírito Santo hoje está operando dentro de mim, está operando também em vocês. Por isso Paulo vai dizer sobre o tesouro. 2 Coríntios 4:7. Temos este o quê? Aonde? O vaso de barro é a nossa fragilidade, irmão. Diga, eu sou o vaso de barro. Mas existe uma excelência. Diga, existe um poder que está dentro de mim. Amém? Olha o que Paulo vai falar dentro desse, dá esse sentido. O que está escrito lá em Mateus 13:44. Nós já cantamos até hoje aqui esse versículo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, estava escondido, o qual certo homem, tendo-o achado, o que ele faz? Depois de achar o tesouro, ele o quê? Esconde. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele, porque o que tinha lá de precioso naquele campo? Diga o tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Você encontrou? Você escondeu? Mas até quanto tempo ele vai ficar escondido? Você precisa esconder ele até que você compre, se aproprie daquilo que é seu. Agora, o seu tesouro precisa ser o quê? Manifesto. Não é isso que Paulo vai dizer, se ainda está encoberto, é para aqueles que não creem. Existem pessoas que não conseguem ver o Evangelho. Em outras palavras, não conseguem ver Jesus. Só conseguem ver o Jesus histórico, um Jesus sofredor, um Jesus que parou na cruz e acabou. Ou outros que veem um Jesus que são sarcásticos, que fazem brincadeiras, né, e que debocham. Mas eu te dizer uma coisa, você já encontrou o seu tesouro? Quantos já encontraram o seu tesouro? Diga comigo, o Evangelho é uma joia de valor. Meu irmão, Jesus é a maior joia que você pode ter. Ah, mas isso não é palpável. E quem disse que o que é palpável é real?
Jesus vai nos ensinar que a traça faz o quê? Corrói. Sim ou não? Que os tesouros podem ser o quê? Roubados. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A joia, a Nata, ele estava aqui ministrando aqui. Ninguém pode tirar a porção que é sua. Ninguém pode tirar Jesus da sua vida. Tem gente que vai falar assim, você não pode falar com ele, mas seus olhos falam. Suas atitudes falam, sua boca, sabe, ainda que se feche, por algum momento ela vai se abrir. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem, compre aquele campo. Lucas capítulo 15, versos 11 a 32, vou dar um panorama para você, você conhece bem o seu texto. No sábado, nós estávamos aqui pela manhã, na reunião de oração. O que você faz sábado de manhã? Você trabalha? Não, então vem para a igreja, vem orar. Eu entendi que eu não posso ser alguém que digo para as pessoas orarem se eu não oro. Então eu estou na oração das 4 horas da manhã. Sabe por quê? Para que você veja, não, é porque eu sou dependente dele. Eu estou na oração das quartas-feiras, das 7 horas da manhã. Ah, Sérgio, você é mó vagabundo, você não faz nada. Muitas vezes o que nos falta não é tempo, o que nos falta é propósito, como disse nosso amigo Márcio aqui no Congresso dos Homens. Então eu estou às 4 horas da manhã, eu estou na quarta às 7 horas da manhã e eu estou aos sábados às 7 horas da manhã. São reuniões públicas. E eu estou sendo sempre edificado. Sábado é uma reunião onde é o culto das oportunidades. Você não quer ser artista? Estou brincando. Mas venha, irmão. E venha preparado, tá? Porque eu não sei se você sabe como é que funciona a reunião de consagração, né? Desse cunho pentecostal, que é, o irmão está com oportunidade. Eu não sei se você vai cantar, se você vai pregar, se você vai falar. Tem sempre, não é, Fátima? E a Amelie está sempre aqui, né, dirigindo essa reunião. E todo sábado, ela fala a mesma coisa. Ela fica aqui na frente, graça e paz, igreja. Só temos 4. Nós somos igreja com 4. E daqui a pouco ela começa. Vem oportunidade, dá oportunidade para você falar. E aí a pergunta é, o que você vai falar? O que você tem? Tânia, cadê a Tânia Margarida? Está aí hoje? Não veio hoje. Tânia Margarida, se falar para ela, Tânia, vem compartilhar. Ela sempre tem alguma coisa para compartilhar. Sabe por quê? Pergunta para mim, sabe por quê? Porque ela se relaciona com o Pai. Nós não podemos estar o tempo nenhum vazio. Tempo nenhum vazio, nós compartilhamos. Eu já até cantei aqui, sem acompanhamento. Foi um desastre, mas está tudo certo. Vou te dizer uma coisa, irmão. Por que eu entrei nisso, meu Pai Celestial? Essa história aqui de Lucas capítulo 11, 11 a 32, vem o verso 11, diz assim, 15, 11. Isso, obrigado, meu irmão. É que ontem a Amelie compartilhou um pouco desse texto aqui. Ontem, né? Sábado. Isso aí. Hoje é domingo, mais conhecido como ontem. Eu falei, inclusive, Amelie, eu vou compartilhar um pouco sobre isso na reunião no domingo. E ela estava, né, falando aqui, né, do pródigo. E eu estava dizendo para ela, eu falei, sabe quem está contando essa história? Quem é que está contando essa história? Diga, Jesus. Essa é uma história que Jesus está contando. Ele conta, né, 3 seguidas, 3 parábolas, 3 histórias. E essa é a terceira dessa linha. Alguns dizem que é tudo uma coisa só. Mas aqui ele vai dizer, continuou certo homem, tinha 2? Diga, 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante
e lá se dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A história você conhece, ela é muito conhecida. Se você não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer ela em um momento, né, com mais detalhes. Mas deixa eu dar só um panorama para você. Jesus está contando essa história. Jesus está falando essa história por quê? Porque aqui existe uma ideia clara. Diga comigo, a história do legalismo, da lei e da graça. O que Jesus está contando? Jesus está contando que aquele rapaz que pede o seu pai, os seus bens, ele matou o seu pai vivo. Porque herança você só tem depois que o pai morre. Ele mata o pai, e o pai deixa, fala, tá bom, eu vou dividir para vocês, e divide os haveres. Ele dividiu para os dois. Você vai ver que o mais velho também recebeu, sim ou não? Você diz, não, pai, que isso? Não vou te matar, não. O mais velho recebeu também. O legalismo faz, sabe o quê? O que o irmão mais velho fez do irmão mais novo, que era o chamado pródigo. O que ele fez? O cara detonou o dinheiro, arrebentou tudo. Um dia ele volta arrasado, quebrado, destruído. E ele começa a pensar, eu voltarei para o meu pai. Aí um dia seguinte ele acorda, vai, levanta, e ele vai ter com o pai. E a história é linda, sabe por quê? Essa história fala, sabe, de uma graça que ela sobrepõe uma regra, uma graça que sobrepõe alguns direitos. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquele pai, ele está esperando o filho voltar. Essa é a ação da graça de Deus. Deus está sempre esperando que os filhos voltem para ele. Tem filho que nem sabe que é filho, mas o pai já está pronto para receber como pai. Essa é a história da graça. Mas a história do legalismo é que o irmão mais velho, quando viu que o pai fez uma festa, pegou o bezerro mais gordinho que tinha. Era o mais saradaço. Era o que ele talvez ficava lambendo os beiços. Assim, rapaz, um dia eu vou fazer um churrasco com meus amigos. Vou chamar todo mundo. Pô, a gente vai se deliciar com esse bezerrinho gordo que meu pai tem. Vai ser maneiríssimo e tal. Um dia ele volta, está no campo. Quando ele volta, o que está acontecendo? Digo, uma festa. Deus tem sempre festa para os filhos que se arrependem e voltam. Essa é a graça, que está sempre pronta para receber o que estão desgraçados. Passam a estar agora em graça. E quando o irmão mais velho vê o que está tendo uma festa, e aí o criado disse assim, não, é que o seu irmão, ele estava... Sabe, aí seu pai fez um negócio aí para ele, fez uma festa para ele. Seu pai pegou vestes novas, deu para ele. Seu pai botou sandálias nos pés dele. Seu pai botou um anel nele. Você vai ver que a história do discurso de quem está dizendo que o filho pegou, gastou tudo com as prostitutas, com tudo aquilo outro, e babá, é na ótica do filho mais velho, tá? Não é na ótica do pai, é na ótica do filho mais velho. Sabe por quê? O legalismo faz isso. O legalismo entra num lugar que quer pagar moral para todo mundo. É mó pecador, hein? Aí ele esquece da misericórdia e não consegue tirar a trave, o tronco que está no olho dele, e ele não consegue olhar para o outro com misericórdia. Ele olha com o quê? Legalismo, é moral, você é isso mesmo. Mas você não é capaz de se compadecer. Você não é capaz de ir lá e socorrer e dizer, minha filha, meu filho, meu irmão, minha irmã, cara, isso aqui não está legal. Acorda aqui, você está desajustado. Isso não é o plano de Deus. Esse não é o propósito de Deus. Mas não, o legalismo faz o quê? O que meu pai fez? Não acredito. Quando o pai percebe que o filho mais velho está chateado, o que o pai faz? Tenta convencê-lo a entrar na festa, irmão. Sim ou não? Meu irmão, sabe que, em outras palavras, deixa eu concluir esse negócio aqui. Jesus está dizendo,
Vocês, os estudiosos, os fariseus, os saduceus e um monte de outras religiões que existiam, né, no tempo judaico, vocês não, Jesus já tinha falado isso, vocês não entram e nem deixam outros entrarem. Vocês estão agora, o filho disse, eu não vou entrar de jeito nenhum. O pai querendo, cara, vamos lá, esse teu irmão, meu filho estava perdido, morto, e agora reviveu. Se alegre comigo. O filho mais velho fez o quê? Rejeitou e não entrou. Escute o que eu vou te falar. Saia do legalismo. Quando o filho que arrebentou tudo voltar, se alegre, porque ele voltou para a casa do pai, ele é seu irmão. Pare de ser o irmão que fica levantando as afrontas, levantando a voz e dizendo, você gastou tudo do papai, gastou tudo, e agora você vem agora, achando que nada aconteceu. Tá nada, meu irmão. E aí você quer que ele cumpra o quê? Uma regra para que você se sinta como alguém que é melhor do que ele, porque ele acabou com o que era seu. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Esses somos nós tantas vezes. Sim, esqueci não. Esses somos nós que tantas vezes temos levantado para dizer, não vou entrar não. Mas o pai diz, entretanto era preciso que nós regozijássemos, verso 31, e nos alegrasse, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. E estava perdido e foi achado. Gálatas capítulo 3, por favor, abra aí. Gálatas capítulo 3, verso 1. Na reunião, discipulado com os homens, o Rogério falou, eu falei, Rogério, eu tenho lido Gálatas. Gálatas capítulo 3, olha como é que Paulo começa dizendo, Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, né, na ação do Espírito de Deus, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, ou na lei, né? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E acaso é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todos os quê? Os povos. De modo que os da fé são abençoados com crente o quê? Sabe como é que você é abençoado, irmão? Pela fé, com crente Abraão. Todos quantos, pois, são antes da obra da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo o quê? Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por elas, viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos o quê? Pela fé, o Espírito o quê? Prometido.
Eu vou ler o último texto e encerro aqui. Verso 15. Não, já vou terminar. Diga comigo, a lei não pode invalidar a promessa. Preste atenção que eu vou ler com você, por favor. Eu sei que isso aqui é muito importante. Me dê mais alguns minutinhos. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga e lhe acrescenta alguma coisa. Paulo está dizendo, eu vou falar para vocês como homem. Se você faz um compromisso com alguém, se você faz uma aliança, um pacto com alguém, ainda que meramente seja humano, uma vez que ela foi feita, sabe, ninguém pode acrescentar e nem tirar. É o acordo, foi o que foi feito. Preste atenção, verso 16, por favor. Não se distraia. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Preste atenção. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, preste atenção, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi o quê? Promulgada por meio de anjos, né? Anunciada pela mão de um mediador, verso 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Porventura, a lei contraria as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas o quê? Mas a Escritura encerrou, diga encerrou, né? Quebrou, desfez. Mas a Escritura encerrou tudo o quê? Sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Por isso eu falei, a lei não pode invalidar a promessa. A lei veio quantos anos depois, irmãos? Da promessa que foi feita a Abraão, quantos anos? 430 anos depois. Por que a gente quer pegar a lei e fazer com que ela funcione? O que funciona é a promessa, o que funciona é a filiação, o que funciona é você entrar no lugar de direito de herança que você tem. E por isso, Gálatas capítulo 4, de 21 a 31, e eu termino, aqui há uma alegoria, uma representação de duas alianças. Olha aí o texto aí junto comigo, Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Paulo está falando aqui, tem gente que está querendo ficar sob a lei, viu? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois o quê? Dois filhos. Uma da mulher escrava e a outra da... Mas, escuta aí, ó, verso 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre mediante o quê? A promessa. Estas coisas são alegóricas. Significa, são uma representação. O que Paulo está trazendo nesse contexto aqui? Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas o que? Alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é quem? Agar, a mãe de Ismael. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Preste atenção que eu estou terminando. Corresponde, que está o quê? Em escravidão com seus filhos. Aquele povo está lá, continua lá, Jerusalém está lá. Eles continuam em escravidão. Eles continuam, muitos que não acessaram ainda a vida messiânica, a vida de salvação de Jesus Cristo, continuam debaixo de escravidão. Agora preste atenção aqui, ó. Cadê você?
26? Achei. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre. Diga, Jerusalém é livre. O qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Lembra desse texto lá de Isaías? E exulta, Isaías 54. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os das que têm marido. Olha aí. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Posso ouvir um amém? Como que? Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o... Assim, cadê? Me perdi. 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, contudo, o que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. E eu encerro aqui dizendo para você, você vai ficar com a legalidade, ou legalismo, legalidade não, com o legalismo da lei, ou você vai entrar no lugar da graça que vem através de Cristo Jesus, que é a promessa. Você pode perceber que você pode estar deslocado, desajustado daquilo que Jesus já fez? Tem gente que hoje dentro da igreja continua. E aí, irmão, não estou mandando aqui, como é que fala o negócio lá de botar na cabeça? Como é que fala o negócio? Carapuça. Não estou mandando aqui recado de carapuça para você vestir. Estou falando aqui de nós somos igreja. Quantos de nós, perceba, vou te dar aqui uma maneira e um sintoma de você avaliar. Quantos de nós, às vezes, não nos alegramos nas conquistas e nas vitórias dos irmãos que estão ao nosso lado? Eu vou te dizer, não é porque você é mau. Você já tem o Espírito do Senhor. Você só está desajustado. Você só está equivocado, porque você está achando que tudo vem pelo mérito, e você esquece que a ação do Evangelho vem pela promessa da graça. E eu já aprendi, irmãos, e não é de agora. Eu já estou nessa toada há um pouquinho de tempo na vida cristã, e no chamado, específico, para o chamado pastoral. Eu já tive em ministérios que eu vi gente chegando depois de mim e sendo reconhecido, mesmo eu estando antes. Sabe o que eu fiz? Me alegrei, porque não é chegado o meu tempo, era chegado o tempo daquele irmão, daquela irmã. Porque eu sabia que Deus tinha um tempo de promessa para a minha vida. E ninguém pode roubar aquilo que Deus dá. É que nem consagração. Se você consagrou, é de Deus, irmão. Filho, filhas, papai e mamãe, se consagrou seus filhos, pode estar perdidão, loucão. Né, velho? Sua mãe orava para esses caras, eu lembro. E eles lá naquele lugar, nas bordas. Para lá de Marrakech. Mas a promessa estava sendo confessada e sustentada. São do Senhor. Eles virão, voltarão para a casa do papai, viverão em comunhão, em relacionamento. Isso vai além da igreja. Irmãos, Deus não chega atrasado, Deus não falha, Deus chega na hora certa. Porque a lei não pode fazer isso, mas a promessa alcança.
Você não foi chamado para governar junto com os escravos. Você foi chamado para governar junto com os filhos que estão debaixo da promessa. Fique de pé, por favor.